Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Neviton Tim, sou especialista de produtos da Procer e hoje estamos aqui para falar sobre o grande lançamento que nós realizamos, que é o novo Ceres Orion 2.0. Neste novo sistema, nós temos o módulo de armazenagem, o módulo de secador e o módulo de gestão de unidades. E no vídeo de hoje vamos abordar detalhadamente o módulo de secador. Dando início então ao entendimento do nosso módulo de secador, nós temos então aqui a apresentação da separação geral desse sistema, apresentando os principais tópicos onde a gente vai ter dentro do novo Ceres Orion. Na parte de visualização, nós temos então o painel geral, onde o usuário ele pode verificar todos os secadores que ele tem na sua unidade, fazendo um comparativo entre os secadores, leituras dos sensores, enfim, manejo operacional, fazendo bem brevemente esse comparativo e tendo uma visão geral de todos os secadores em uma única tela. Isso facilita muito para o operador tomar decisão, ver qual o processo que está acontecendo no momento, as temperaturas, enfim, tudo em uma única tela, acelerando também a tomada de decisão. Além disso, evoluindo dentro do sistema, a gente tem uma visão detalhada por secador, onde nessa visão detalhada é possível acompanhar todo o processo em tempo real. Além disso, o nosso sistema compreende em todo um cadastro de alertas personalizados, onde o operador, juntamente com nossa equipe interna, faz a personalização desses alertas que serão enviados, certo? Esses alertas a gente configura para todos os tipos de sensores que o secador venha a compreender na sua constituição, onde então fazendo esse ajuste personalizado conforme o processo, conforme o grão que está está em processo naquele momento. Bem como todos esses parâmetros, seja parâmetros de operação, parâmetros dos sensores, eles ficam registrados em relatórios, onde nós temos então relatórios de sensores, relatórios de operação, relatórios também de limpezas que foram realizadas pelos operadores durante o processo de recebimento de grãos e secagem, em todo o período de safra, por exemplo. São feitas as limpezas periódicas e essas limpezas a gente consegue registrar dentro de relatórios e a gente tem um relatório específico para isso, dentro do novo sistema do Ceres Orion 2.0, dentro do módulo de secador, bem como todo o registro dos alertas que foram enviados durante as operações que foram realizadas. Além disso, nós temos todos os resumos de todas as operações de secagem que ocorreram em forma de gráficos, separando então em gráficos dos sensores, com as leituras dos sensores, e também em gráficos com as informações de operação, certo? Nós daremos continuidade agora aqui na nossa conversa, mostrando um pouco mais detalhado sobre cada funcionalidade dentro de cada tela, dentro do módulo de secador. Aqui na visão detalhada, onde de fato o operador fará então a verificação detalhada do processo de secagem que está acontecendo, isso tudo ia acontecer em tempo real, a gente pode destacar que toda a visualização do processo, as leituras dos sensores, elas vão aparecer na visão detalhada, coloridas, respeitando uma escala de cores, onde foi personalizada por cada grão, então assim, com base nos parâmetros de qualidade de cada grão, seja soja, milho, trigo, arroz, enfim, entre outros grãos que a gente acaba monitorando dentro do processo de secagem, foi personalizado para que quando tenha um problema, esse problema seja destacado de forma visual, facilitando que o operador identifique esse problema e tome a decisão o mais rapidamente para evitar grandes perdas aqui no processo. Além disso, todo o módulo ele garante então uma maior praticidade e rastreabilidade, acessando as informações do processo de secagem em tempo real, tanto na versão web quanto na versão aplicativo do novo sistema da Procer. Então isso é uma grande vantagem para você estar sempre acompanhando e verificando tudo o que está acontecendo no processo de secagem, certo? Ainda na visão detalhada, claro que para cada secador que o cliente possuir, nós teremos então a apresentação de todos os sensores que ele possui. Então fazendo um gancho até mesmo com nossos painéis físicos, onde nós temos a possibilidade de fazer integração com sensores de temperatura digitais e termopares, com sensores de umidade relativa, sensores de pressão, até mesmo integração com sensores de umidade do grão em fluxo. Todos esses sensores são importantes para fazer esse monitoramento completo do processo de secagem e também coletar essas informações para o operador tomar decisão, seja para a operação que está acontecendo no momento ou então para melhorar e aferir um processo ao longo do processo de recebimento e secagem de grãos na sua unidade armazenadora, certo? Mais alguns benefícios que o nosso sistema do módulo de secador do Ceres Orion 2.0, ele apresenta um gerenciamento completo de todas as operações do secador, então ele permite isso para o operador, facilitando o monitoramento, estando de fato no controle e no gerenciamento do processo que está acontecendo.
Apresenta as leituras dos sensores, né, que nem eu já mencionei, em uma escala personalizada. Então, assim, sempre que o processo, digamos que o principal parâmetro que o operador esteja monitorando seja a temperatura do ar de entrada, ou então a temperatura na coluna de secagem, na massa de grãos, digamos que seja um desses parâmetros que ele esteja controlando, vai apresentar de forma visual, né, e ressaltar, ilustrar dentro do sistema quando esse processo não está dentro do padrão que é recomendado para aquele grão que está naquele processo, ou até mesmo para aquele método de secagem que está sendo utilizado. Isso é muito importante porque acelera a tomada de decisão e evita perdas. E é isso que a gente objetiva com tecnologia de ponta para aferir esses processos na secagem de grãos. Além disso, a gente consegue, pelo sistema e também pelo aplicativo, seja na versão web ou na versão do aplicativo, registrar de forma fácil e rápida uma limpeza do secador. Então, sempre que o operador fizer uma limpeza, né, durante o processo, a limpeza do secador ela é importante, né, para garantir uma eficiência de todo o processo de secagem, como ela é uma operação importante até mesmo na questão de auditoria desse processo, se ele ocorreu corretamente depois, posteriormente, a limpeza ela é importante e aqui no sistema a gente consegue registrar. Quando o operador ele registra a limpeza, fica registrado qual foi o operador que realizou, também quanto tempo ficou entre uma limpeza e outra, bem como o momento, né, a data e hora que aquela limpeza foi registrada. Isso garante uma rastreabilidade mais completa do processo e pode ser feito na versão web e na versão do aplicativo, que nem eu mencionei aqui para vocês. Beleza? Além disso, a gente tem um destaque para os principais alertas que foram enviados. Então, assim, dentro do sistema, que nem eu já mencionei na parte inicial, é possível, né, cadastrar alertas personalizados conforme a realidade de cada região e de cada grão ou de cada secador que você tenha na sua unidade. E esses alertas eles aparecerão também na visão detalhada, destacando quais foram os alertas enviados para que ele destoie e de fato seja tomada a devida atenção que esse alerta ele emite quando ele é enviado. Então, assim, para o operador ver que tem um problema, muitas vezes ele pode não ter detectado, esse alerta ele avisa e a partir daí ele vai tomar então uma decisão de ajustar algum parâmetro dentro do processo de secagem, o que vai ser de fato importante, seja para a qualidade de dos grãos ou então para o manejo operacional que está ali sendo buscado, né? Uma eficiência operacional sem perder a qualidade do produto que está no processo de secagem. Então isso tudo a gente consegue com a visão do aplicativo, né, que vai ver no próprio celular, pelo aplicativo da Procer, ou então também pelas telas da versão web do sistema, do novo sistema Series Orion 2.0, onde a gente tem todo esse aparato detalhado dentro do módulo de secador. Outros parâmetros bem importantes é essa questão do gráfico, que ele é um gráfico dinâmico, né, que também está na visão detalhada, que ele mostra principalmente o que aconteceu nas últimas 6 horas de operação. Claro que depois naquele gráfico detalhado a gente consegue verificar todo o histórico, né, e acompanhar tudo o que aconteceu nos períodos anteriores de secagem, não só nas últimas 6 horas, mas a gente tem um gráfico na visão detalhada específico das últimas 6 horas que é para justamente mostrar para o operador o que aconteceu, um resumo das últimas horas de operação. E dessa forma a gente consegue agregar que o operador ele tem esse resumo e verificar se aconteceu algum ponto, né, e se acontecer alguma coisa, ele poder ajustar isso ao longo do processo. Outra funcionalidade muito importante aqui do nosso módulo de secador é a parte que permite o controle de informações do painel físico aqui mesmo pelo software ou pelo aplicativo. Então essa funcionalidade ela agrega ao usuário uma praticidade em não precisar se deslocar até o painel físico e alterar algum parâmetro de controle do painel, esses parâmetros de operação ou de automação do secador. Então isso tudo dentro do aplicativo ou da versão web. E como a gente já tinha comentado, a configuração personalizada dessas regras para envio de alertas, ele é personalizado devido ao processo que está ocorrendo, né? Seja ele dependente do método de secagem, se ele é contínuo, método intermitente, se é uma estrutura de um secador contínuo, se é uma estrutura de um secador intermitente ou outros métodos e estruturas de secadores existentes no mercado, a gente consegue configurar isso de acordo, né, com a especificação técnica de cada modelo de secador e assim enviar esses alertas até mesmo aqui dentro do sistema do novo Series Orion 2.0 ou então pelo WhatsApp do operador ou do gestor dessa unidade. Então tudo isso para acelerar que os problemas sejam detectados mais rapidamente, que os alertas sejam enviados e cheguem das variadas formas, diversas formas possíveis para quem precisa receber essa informação, para que tome uma ação e evite
né, problemas que podem acontecer posteriormente devido à má operação do secador. Então, o que nós buscamos com esse módulo, né, que busca, né, gerenciar completamente todo o processo de secagem com rastreabilidade né, um foco maior na qualidade de grãos, é com que a gente tenha todo com esses benefícios, evitar perdas no processo, porque a gente pode imaginar que se a gente fizer um processo de secagem bem executado, a gente vai ter um armazenamento mais seguro. Quando a gente origina falhas aqui no processo de secagem, acaba causando problemas depois lá no processo de armazenamento. Então são problemas, né, que a gente busca destacar para que a gente evite eles durante o processo, e então alguma das vantagens assim de a gente ter um processo todo monitorado, gerenciado por um sistema moderno, certo? Dando continuidade nas nossas, né, importantes benefícios aqui do nosso módulo de secador do Ceres Orion 2.0, nós temos também a questão de registro de informações em relatórios e gráficos, né? Então, trazendo um pouco mais sobre essas funcionalidades, isso aí tudo permite ao operador, ao gestor, né, uma rastreabilidade do processo. Então, ele vai salvar as informações lá dos sensores de temperatura, sejam eles digitais ou termopares, dos sensores de umidade relativa, dos sensores de pressão, né? Por exemplo, a parte dos sensores de pressão especificamente são muito importantes, eles dizem muito sobre a eficiência do processo de secagem, então os fabricantes lá no seu projeto mecânico indicam, né, intervalos ideais que a pressão do ar ela precisa estar durante a operação, e com o relatório a gente consegue verificar se todos esses pontos estão dentro do que de fato, né, deve acontecer durante o processo, e quando não está, né, permite ao operador tomar uma ação de ajustar alguma abertura de veneziana, qualquer outro ajuste que seja necessário fazer lá no secador de forma física, para que o processo, as operações posteriores, elas ocorram da melhor forma. Além disso, toda a questão de registro, quando a gente possui a integração com sensores de umidade do grão em fluxo dentro do nosso painel, a gente consegue então registrar as leituras da umidade do grão, seja ela na entrada ou na saída do secador, registrar isso, permitindo que o operador não precise registrar essas informações de forma manual, seja em planilhas ou até mesmo de forma no papel, que nem a gente acompanha em muitos processos. Com isso, registra tudo de forma automática e o operador, né, por não precisar se preocupar com esses registros de informações, que já vai estar acontecendo automaticamente, permite a ele uma tomada de decisão, enfim, estar mais atento para outras tomadas de decisões que ele precisa fazer ao longo do processo, para, de fato, aumentar a eficiência e garantir um grão com qualidade depois do processo de secagem. Então, tudo isso, né, com tecnologia que permite esses dimensionamentos. Os relatórios, dentro do novo sistema, a questão de separar eles em relatórios de sensor e em relatórios de operação, também permite uma visão holística do operador, onde no relatório de sensores ele vai olhar um pouco mais no viés de qualidade do grão, né, como que foi o processo, se ele ficou dentro de temperaturas recomendadas para a secagem daquele grão, né, para que ele não venha ter problemas, por exemplo, de grãos fermentados depois lá no armazenamento, devido a problemas aqui na secagem, né. Então ele permite esse olhar mais clínico, né, voltado para a qualidade de grãos, e um relatório de operação permite ao operador um olhar mais para a eficiência do processo. Então por isso que nós separamos em relatórios de sensores e relatórios de operação, além dos relatórios de alertas, né, então com todos os históricos desses relatórios de alertas, mostrando qual operador recebeu esse alerta, quando ele recebeu, se ele de fato estava ciente de que ele recebeu aquele alerta. Então todo esse registro ele é importante, e também a parte do registro das limpezas, que permite também uma questão de auditoria do processo, né, se o secador estava de fato na melhor condição para estar acontecendo aquela operação. Então tudo isso dentro do novo sistema Ceres Orion, buscando agilidade do processo, né, agilidade na tomada de decisão no processo de secagem, que é um processo rápido. Ele é um processo muito rápido, nós precisamos da tomada de decisão imediata. Então os problemas eles precisam ser destacados de forma rápida para que ele seja evitado e assim garantir qualidade de grão e eficiência no processo como um todo. Então tudo isso na forma de relatórios ou também na forma de gráficos. Nos gráficos também, respeitando a mesma ordem de organização, onde a gente tem relatórios de sensores e relatórios de operações, nós temos também os gráficos com as leituras dos sensores e também com os parâmetros de operação, sejam eles operação de velocidade de descarga do secador, parâmetros de eficiência do secador, também a questão dos medidores de fluxo, a leitura do medidor de fluxo na entrada ou na saída dos secadores também entra dentro da parte do relatório de operação, que tudo nos diz respeito, então, à questão de eficiência do processo de secagem, certo?
Encaminhando um pouco mais aqui para o final do nosso vídeo, a gente tem então a parte dos diferenciais. Então, fazendo um resumo de tudo isso que nós conversamos, dos benefícios do módulo de secador do novo Ceres Orion 2.0, onde a gente apresenta alguns diferenciais, onde então, como a gente já falou, principalmente o cadastro de alertas personalizados, né, que permite ao operador, com base na realidade dele, né, então não adianta eu ter um cadastro, um alerta que daqui a pouco não vai ser útil para um operador, eu preciso pensar por região, por processo, né, a realidade de cada operador. Então isso permite cadastrar, né, esse alerta e ele ser de fato importante. Então quando alertar, enviar este alerta, o operador vai saber que ele precisa tomar alguma ação lá durante o processo de secagem. Então esse alerta personalizado é um grande diferencial, onde esse alerta é enviado seja pelo sistema, pelo próprio sistema Ceres Orion, ou então até mesmo para o WhatsApp do operador ou do gestor ou de qualquer interessado nesse processo nessa operação que está acontecendo. Além disso, a gente tem a integração dos nossos painéis físicos, integração com sensores de fluxo, tanto na entrada do secador quanto na saída. Esses sensores de fluxo também são importantes para nós estarmos medindo a eficiência do processo de secagem. Então, de fato, né, medir a quantidade de produto que está saindo, entrando no secador, para verificar se o nosso processo está sendo eficiente ou se está sendo muito demorado. Isso também garante ao operador olhar para essas respostas desses sensores e verificar se ele precisa fazer alguma ação, se aquele secador está sendo um gargalo no processo, ou como que ele pode fazer para evitar isso, garantindo qualidade de grão e eficiência no processo. Além, então, de todos os relatórios que a gente já detalhou, né, sobre relatórios de sensores, operação, limpeza e relatórios de alertas, todos eles pensados, né, para um viés específico, seja a qualidade do grão, eficiência operacional, controle dos alertas enviados ou então registros de processos de limpeza. Tudo isso é importante para que a gente tenha uma secagem de qualidade. E por fim, tudo isso disponível para o operador lá no painel físico na unidade, mas também podendo monitorar em qualquer lugar, pela versão do Ceres Orion Web e também pela versão do aplicativo da Procer. Tudo isso pensado para grandes gestores, grandes operadores, né, terem a melhor tecnologia possível e disponível para que os processos ocorram com eficiência e com qualidade. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e dizer que o nosso sistema foi desenvolvido do zero, buscando a máxima eficiência e redução de perdas para todos os nossos clientes. Qualquer dúvida que você tenha aqui do módulo de secador, entre em contato conosco, com o nosso time técnico ou comercial e acesse o nosso site para saber mais. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais.